Ora viva, seja muito bem-vindo de novo ao programa Vidas com Alma, que este programa que fazemos entre a Fundação São João de Deus e a televisão Canção Nova. Esta parceria consubstancia-se aqui na Cúria Provincial dos Irmãos São João de Deus e hoje com uma alma livre. A alma livre do Padre Hugo Gonçalves. Muito Olá. obrigado por estar connosco, Padre Hugo. Obrigado eu pelo convite, por esta oportunidade. É um gosto. Permita-me que vá diretamente ao assunto. Quem é o Hugo Gonçalves antes do sacerdote? Quem é o homem Hugo Gonçalves? Bem, é difícil responder assim a essa pergunta de repente, mas quem é que eu era? Olha, sempre fui uma pessoa muito comprometida com a vida, não é? Com muito desejo de viver, com muito desejo de dar as minhas qualidades, os meus dons e de contribuir com isso também para a construção de um mundo melhor, de ajudar os outros a ser felizes. Portanto, muito comprometido com a cultura, com as grandes causas da humanidade e, portanto, sim, acho que podemos dizer que é isso. Sobretudo uma pessoa muito comprometida com a vida, não apenas com a minha, mas com a vida que eu possa ser também para os outros. Acho que me identifico com isso desde muito cedo na minha história. Nós, habitualmente, aqui no programa, procuramos sempre fazer alguns desenhos, e eu diria que às vezes até um pouco teatral, e o Sr. Padre vai perdoar-nos isso, mas a verdade é que é para o tentarmos conhecer um pouco mais. Imagine que estamos por trás da porta, porque calhou disso, e estamos a ouvir alguém falar sobre si na sua paróquia. O que é que estamos a ouvir? O que é que as pessoas acham de si? Não faço É ideia. feio estar atrás da porta. Pois, lá está, e imaginar o que é que as pessoas dizem também é estranho, mas não sei, eu penso que como em tudo, não é? Quando nós vivemos a vida a sério e nós padres, quando estamos numa paróquia ou mesmo noutros serviços, estamos muito expostos, não é? Para o bem e para o mal. E, portanto, ouviremos com certeza pessoas dizer muito bem, exatamente, de dizer muito bem, realçar algum episódio das suas vidas, feliz ou triste, em que a minha presença ou a minha ajuda foram fundamentais para eles e determinantes, e se calhar ouviremos outras pessoas que não têm a mesma experiência, que tiveram talvez algum momento mais triste ou mais desagradável comigo, portanto, não Faz sei. parte da vida, não Não, é? faz parte da Faz vida. parte. Pronto, e eu também, penso eu, tento viver bem com isso, não é? Com essa convicção, não é? De que nós não agradaremos sempre a todos, não estaremos sempre bem em todas as circunstâncias, mas procurar também caminhar e corrigir o que for de corrigir. Portanto. E falando deste do caminho, hum, quem é o jovem, em que família nasceu, tem irmãos? E já agora, se não se importa, começávamos mesmo pela data de nascimento. Em que dia, em que mês e em que ano? Então, eu nasci em Que eu 28. imagino que os seus paroquianos saibam. Sabem, sabem. Sabem porque eu gosto muito de celebrar o meu aniversário e celebrar a vida e, portanto, toda a gente sabe. Eu nasci a 28 de junho de 1979 e, portanto, há 44 anos. E nasci numa família dos arredores de Lisboa, portanto, apesar de eu ter nascido em Lisboa, no Hospital da Estefânia, desde muito cedo, desde aí dos meus 3 anos, que vivo na zona de Famões, portanto ali perto de Odivelas, portanto nesta cintura assim que rodeia Lisboa. E portanto num lugar que na altura não era muito populoso, num lugar que relativamente ainda rural, portanto com muitas quintas, com muito espaço e portanto onde brincava na rua com imensas crianças da minha idade também que viviam ali porta com porta, numa rua que se chamava Rua da Alegria e portanto acho isso extraordinário. Lembro-me de na minha missa nova realçar precisamente isso e de facto lembro-me disso, de ser uma infância com muita alegria, uma família pobre, não é? De gente muito trabalhadora, de que me orgulho também muito, mas com duas irmãs Mais novas? mais velhas do que eu, a Tânia e a Susana. Portanto,
que agora estão as duas casadas, têm as suas famílias, os seus filhos. E que sempre olharam para si como alguém que ia seguir uma vida diferente, ou foi uma surpresa, ou não foi uma surpresa para elas, o, Não, o Hugo ter dito que a determinada altura queria ser sacerdote? não, foi uma surpresa para toda a gente e, aliás, começou por ser uma surpresa para mim, não é? Porque isto da vocação não é uma coisa que vem comigo desde a minha infância, não é? Eu sei que há histórias vocacionais, aliás, eu acompanhei vários rapazes no seminário que tinham histórias assim, que começam logo com os 8 anos de idade ou muito pequenos a dizer Brincavam às que, missas. que querem ser padres, que tinham essas referências nas suas vidas. No meu caso, não. Portanto, no meu caso, a minha família nem sequer era uma família muito participante, no sentido de irmos à missa todos os domingos, na minha infância. Lembro-me, aliás, já disse isto noutros momentos, mesmo a minha ida para a catequese e das minhas irmãs foi a pedido nosso, não é? Porque todos os nossos amigos iam à catequese e, portanto, eles próprios nos deram depois esse testemunho que fez com que depois nós também quiséssemos participar na catequese e estar na catequese. E foi daí que depois surgiu, não é? E eu, quando começamos a falar de família, atrevo-me sempre a perguntar qual foi a pessoa na sua família que sempre foi mais próxima de si. A pergunta não é fácil, imagino. Não, mas quer dizer, sim, não é fácil, eu percebo porque é que está a dizer que não é fácil, mas posso dizer que penso que sempre foi o meu pai, não é? O meu pai foi assim a pessoa que sempre... nós somos todos muito próximos, não é? Somos todos muito Imagino. amigos e tudo isso, e partilhamos muito a nossa vida e as coisas que vamos sentindo e que vamos atravessando também, procurando entre ajudar-nos. Mas o meu pai sempre foi assim a pessoa que mais me estimulou, acho que a pessoa que mais acreditou em mim, a pessoa que em alguns momentos também foi mais exigente, não é? E portanto isso também... Que ajuda a repensar, exatamente, refletir, e ajudou-me a crescer também. reencontrar. Sim, nesse sentido, sim. Ainda hoje continua a ser. E Famões é o seu lugar seguro, ou no percurso do seu crescimento foi encontrando outros locais onde a sua alma repousa? Não, Famões continua a ser para mim uma referência muito grande, não é? Muitos anos da minha vida foram passados lá, muitas das minhas relações que depois também fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje, quer nessa vizinhança desses meus amigos de infância e da escola que eu fui encontrando, quer depois também na comunidade paroquial, na igreja e noutras iniciativas em que eu me envolvi ali. Portanto, continua a ser sempre uma grande referência. Agora, e continua a ser, lá está, o lugar onde eu muitas vezes vou, e quando vou a casa, quando estou com os meus pais, vou poucas vezes, não é? No sentido, não estou lá sempre, mas sempre que vou é de facto um porto seguro. A casa dos meus pais, sobretudo a presença deles, não é? Não se trata tanto, para mim os lugares seguros não são tanto lugares, são mais pessoas, não é? São pessoas que depois também dão estrutura à minha vida, que também me suportam, no melhor sentido dessa palavra. Portanto, Famões, sim, é um lugar que vive muito no meu coração, mas, sobretudo, aquilo de que eu sinto mais falta e aquilo que mais ali me suporta como raiz, não é? São as pessoas com quem eu convivi e cresci, e muitas delas continuam a ser pessoas por quem eu tenho um grande carinho. Óbvio. Ainda assim, e perdoe-me de estar de volta de algumas futilidades, mas é atrás daquilo que são às vezes as nossas memórias. O que é que espera sempre encontrar no frigorífico de casa dos seus pais? Do frigorífico da Rua da Alegria? Agora já não é a Rua da Alegria, mas entretanto mudámos de casa, mas o que é que eu espero encontrar no frigorífico? Bem, espero não encontrar queijo, que é uma coisa que eu não como, mas não sei, eu quando vou à casa dos meus pais há assim a sopa, não é, da minha mãe, que continua a ser para mim uma referência,
a melhor sopa do mundo. Acho que muitas pessoas partilham sempre esse sentimento. O bacalhau com natas, que a minha mãe faz e que é extraordinário. O pudim de ovos. Mas, sobretudo, quer dizer, eu não preciso de procurar muito no frigorífico, porque quando eu vou a casa, a minha mãe pergunta-me sempre o que é que eu quero. Não é? E, portanto, Então está sempre. sim, e às vezes nem são coisas muito elaboradas, às vezes nem é bem o meu prato preferido, é qualquer coisa que me apeteça, que eu saiba que em casa posso encontrar e que eu às vezes peço à minha mãe assim. Outras vezes é mesmo à última hora que eu lhe digo que vou jantar e às vezes já assim até fora de horas e portanto são uns ovos estrelados com salsichas, que é uma coisa que eu também gosto e que me lembra um bocadinho da minha infância, portanto. Falo recordar. Também queria perguntar sobre os amigos que temos dessa altura. Houve algum que o tivesse acompanhado desde cedo e que ainda hoje seja uma referência para si de proximidade? Porque a vida vai nos puxando para outros Sim, lados, sim, sim. obviamente, não é? Uns e outros. Mas guarda amigos da sua infância? Sim, pronto, gostava de começar por dizer uma coisa, uma convicção que eu fui tendo à medida que fui crescendo e que a minha vocação também se foi desenvolvendo. Eu fui percebendo uma coisa, que às vezes nem sempre os amigos que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida são os mesmos. Há pessoas que vêm e vão. Não é? Uma coisa que fui percebendo é que, e porque eu também tive que ir deixando coisas para trás, e isso fez com que naturalmente também algumas relações se tornassem diferentes ou não fossem tão próximas. Uma coisa que eu fui percebendo é que vai haver sempre amigos, não é? Portanto, Deus vai trazer sempre amigos à minha vida, mesmo que não sejam os mesmos, mesmo que não seja nas mesmas circunstâncias. Portanto, isso dá muita confiança. De qualquer maneira, há alguns, claro que sim, que permanecem e gostava de referir um que permaneceu de facto durante muito tempo, desde essa primeira infância, meu colega de escola, desde a escola primária até ao 12º ano, porque seguimos os dois no secundário também a artes e, portanto, acabámos por ficar na mesma turma, depois só nos separámos na altura de ir para a faculdade. Batizei o filho dele há pouco tempo e ele, entretanto, faleceu. Não é? Faleceu há muito pouco tempo, portanto, tive também essa experiência de fazer o funeral dele. Somos exatamente da mesma idade. Foi uma morte súbita, completamente inesperada, nem sequer estava doente, pelo menos que se soubesse, e portanto isso foi uma coisa muito marcante e foi talvez aquele amigo. Há pessoas que eu vou reencontrando aqui e ali e isso também é muito bonito, mas este talvez fosse aquele amigo que esteve de uma maneira Mais constante durante muito tempo e até durante aquele tempo todo da escola, que são 12 anos, não é? Foi uma presença diária, não é? Efetiva, não é? Queria pedir-lhe, já agora, já que estamos a falar também falámos de comida, e portanto eu vou pedir-lhe que nos ajude a fazer aqui uma escolha. O que é que traríamos mais depressa para a sua mesa? O bacalhau com as batatas Se puder amurro. mostrar, por Sim. favor. Portanto, penso que é um bitoque É mesmo? e um bacalhau com batatas amurro. Eu gosto muito de bitoque e gosto muito também eu ovos posso comer sempre e de todas as maneiras. É uma segurança, não é? Gosto Podemos, imenso de ovos. ao Muito. convidá-lo, se tivermos ovos, com certeza Sim, que gosto muito. lhe tiramos um Nos sorriso. doces, na comida, gosto muito. Mas aqui escolheria o bacalhau com batatas amurro. Gosto muito de bacalhau também, de todas as maneiras, mas gosto muito do bacalhau assim feito e esse está com ótimo aspecto, por acaso, essa fotografia. E eu. Já é um apetite. E esta, ajude-nos a escolher, se pudesse estar num destes momentos, fisicamente, presencialmente, qual deles é que se escolheria? A natividade ou a cruz? Eu vou mostrar. Portanto, está aqui a cena do presépio, do nascimento de Jesus, e aqui a cruz com este pano branco que simboliza a Páscoa. Não é? Eu acho que escolheria a cruz, a Páscoa. Não é? Apesar de eu gostar muito de celebrar o Natal, para mim, de facto, como padre, e não só, mas como cristão, a Páscoa sempre teve sempre foi muito central na minha vida, sempre gostei
muito de celebrar o Tríduo Pascal e ainda hoje também. Percorrer o momento todo da paixão? Sim. Ou optava pelo momento Não, eu acho que da ressurreição? Eu acho que percorria tudo, não é? Porque eu acho que para entender a ressurreição e a força daquilo que ali acontece, temos que fazer o caminho todo, não é? E temos que fazer também o caminho do sofrimento, da cruz, com Jesus. Portanto, apesar de, obviamente, ser muito mais prazeroso e talvez fácil presenciar a cena do nascimento, não é? Uma criança que nasce e o belo que isso é, de qualquer maneira eu acho que há uma densidade, uma beleza que ainda ultrapassam isso numa vida que se dá, e que se dá assim como a vida de Jesus se deu, para depois gerar mais vida, e portanto eu escolheria a Páscoa. Obrigado, Padre Hugo. Falámos de caminho, ajude-nos a conhecer também o seu caminho vocacional. Lembra-se do momento em que pensou, se calhar isto de casar, ter filhos, não é para mim, se calhar o meu caminho é outro. Lembra-se desse momento? Ou houve esse momento? Não foi assim, ou seja, pronto, não foi assim. Pronto, eu era um jovem muito ativo, não é? Eu estava a estudar, estava a trabalhar, a dada altura também o meu envolvimento na paróquia foi crescente. Eu entro no seminário só com 25 anos, portanto já tinha uma vida percurso bastante estabilizada. até profissional, não é? Até profissional, sim. E portanto, na minha paróquia, com a chegada de um padre, o padre Daniel Henriques, uma pessoa também muito importante para mim, que entretanto também já faleceu, com muita pena minha, com a chegada dele à paróquia, ele tinha vindo do seminário como formador, portanto era a primeira paróquia dele, criou ali uma série de dinamismos, não só do ponto de vista da espiritualidade que ele a tinha e de uma maneira muito bonita propunha isso também às pessoas, portanto um homem muito generoso no investimento que fazia na vida paroquial, mas depois também a preocupação social, não é? Com algumas questões sociais que havia em algumas áreas da paróquia que era preciso cuidar, e ele também deitou mãos a isso. Pronto, e a minha colaboração com ele começa primeiro nessa parte social, cultural, porque eu estava envolvido em algumas iniciativas culturais, mais sobretudo no teatro, e depois foi-se estendendo também a outras coisas mais da espiritualidade. Pronto, e foi nisso, ou seja, nisso de me ir entregando cada vez mais, de ir descobrindo que Jesus me chamava cada vez mais e me fazia cada vez mais feliz, não é? Nos retiros que fui fazendo, nas conversas que ia tendo com ele, mas também com alguns seminaristas que faziam estágio pastoral na nossa paróquia, com outras pessoas da vida paroquial, na escuta da palavra, que cada vez se foi tornando mais central e mais importante para mim. Foi aí que Deus se foi insinuando. Pronto. E a primeira reação que eu tive a esse chamamento não foi de me sentir logo muito interpelado e de querer logo muito dar esse passo, ou de pensar, e se não? A minha primeira intuição foi logo, não, isto não é para mim, a minha vida é ótima, eu em muitos aspectos estou onde quero. Organizadíssimo, não é? Imagino. Estou onde quero, portanto eu acho que fui muito privilegiado ao longo de muito tempo nas várias etapas da minha vida, e portanto estava de facto bem, estava feliz. Quando Jesus se insinua assim, aquilo parecia um bocadinho absurdo para mim, portanto parecia que não ia encaixar na minha vida, e foi daí que depois surgiu. Portanto, a primeira vez que eu falei sobre isso com alguém já foi depois de algum tempo, e foi com ele, com o Padre Daniel, à espera que, de certa maneira, ele confirmasse a minha ideia, porque aquilo era um absurdo e que não fazia sentido e que o melhor era eu continuar com a minha vida. E, obviamente, que ele, sem me querer manipular a minha resposta, a minha adesão, pronto, sem ser insistente nesse aspecto, ele, o que me aconselhou foi a não descartar logo essa questão, a levar essa pergunta a sério e, portanto, a fazer um caminho descortinar de alguma forma aquilo que Sim. estava em cima da mesa. A transição para o seminário
E se eu tiver a fazer aqui um gap muito grande, diga, se faz favor, tá, para irmos mais a miúdo um pouco antes. Mas estou a imaginar com 25 anos, entra no seminário e encontra, perdão-me a expressão, um grupo de gaiatos que também estavam a fazer o seminário na mesma altura que o Padre Hugo. O que é que sentiu? Eu tenho que vir tomar conta desta gente? Ou Sim, o que não. é que se sente? Pronto, eu fiz o caminho o caminho de discernimento, que foram 2 anos, não é? O primeiro ano ainda assim muito só em direção espiritual, porque eu não gostava muito da ideia do seminário, da palavra seminário e do que isso implicava, não é? Parecia-me um passo demasiado grande, portanto não queria muito contacto inicialmente e depois, mais tarde, acabei por dar um salto que me levou a querer também fazer um caminho mais acompanhado, num grupo, e logo nesse grupo já havia rapazes que eram mais novos do que eu e que depois alguns deles foram os que entraram também comigo no mesmo ano no seminário. Portanto, nós entramos 12 no ano propedêutico, naquele ano 2004, 2005. Que é um ano propedêutico, ajude-nos só a entender. Sim, o ano propedêutico é um ano de iniciação, de introdução. Portanto, é um ano em que, lá está, como os rapazes vêm de contextos culturais e eclesiais diferentes, com patamares diferentes no que diz respeito à catequese, à vida espiritual, etc. Portanto, o ano propedêutico é um ano de introdução, não é? À vida comunitária, à oração, com um contacto mais aprofundado com a Bíblia, portanto, a própria dinâmica da direção espiritual, o olhar para dentro de si mesmo. Portanto, o ano propedêutico é assim um ano para isso e, obviamente, um ano para também aferirmos as condições de resposta que temos, porque a vocação é o chamamento de Deus, mais a resposta que o rapaz é capaz de dar, portanto, isso é que é o ano propedêutico. Em Lisboa funcionava e funciona no Seminário de São José de Caparide e depois tinha também os 2 primeiros anos da universidade nessa mesma casa, nesse seminário. Portanto, quando eu entrei, éramos 12 no meu ano, já havia lá o primeiro e o segundo ano e eram todos mais novos do que eu. Portanto, eu era o mais velho. Havia um outro que era próximo da minha idade, mas eu era o mais velho. Na altura, obviamente que quando nós chegamos, a maior parte dos rapazes vinha ou do secundário ou de uma iniciação assim, na universidade, portanto, ainda sem os estudos concluídos. E, portanto, eu vinha de um mundo do trabalho onde eu normalmente era o mais novo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e, portanto, eu era o mais novo das equipas por onde eu passava normalmente. Portanto, em muitos contextos eu era o mais novo e ali, de repente, era o mais velho. Portanto, adaptar-me a isso foi difícil. Obviamente que lá está, com a idade que eu tinha, tendo deixado tudo o que eu tive que deixar, também a dada altura há ali um certo choque com rapazes muito mais novos que ainda esperam da vida coisas diferentes do que eu esperava e que estavam no seminário com, vamos dizer assim, com uma leveza diferente da que eu estava no princípio quando lá cheguei. Portanto, até porque os passos que foi fazendo, do que eu percebo das suas palavras, o compromisso estava lá sempre, não é? Quando dava o passo, era porque era um passo comprometido. Sim, mas eu sempre fui assim na minha vida, não foi só por ser o seminário, portanto eu sempre fui assim, sempre gostei muito de pensar qual era o rumo que estava a tomar, o sentido das coisas e depois de tomar decisões. E quando tomava uma decisão, e ainda hoje tento que seja assim, quando tomo uma decisão, tento envolver-me nela, não é? Portanto, não ser só uma coisa exterior que depois não me compromete. Portanto, quando dou o passo de ir para o seminário, só contar uma pequena história em relação a isso. Como eu estava a trabalhar e havia pessoas que achavam que era um disparate eu ir para o seminário, como é que isso vai ser? Se calhar, em menos de nada, vais sair e todas estas oportunidades... Até porque viram a fazê-lo uma vida diferente, não é? E se calhar bem enquadrado e... Não, claro, estavam satisfeitos até com a minha postura e tudo isso. Pronto, e algumas pessoas um bocadinho céticas, não é? Mas algumas porque não tinham uma caminhada de fé que as ajudasse a compreender o que eu estava a fazer, outras por questões afetivas, não é? Por gostarem muito de mim, puseram muitos obstáculos e tentaram pronto, dar-me assim um panorama onde eu considerasse também coisas negativas, então chegaram a aconselhar-me que eu, pronto, pedisse uma licença sem vencimento do meu trabalho, porque assim, se as coisas corressem mal,
eu podia voltar atrás. Isto para dizer como o meu compromisso, de facto, foi um passo dado, não é? E eu dizia, não, mas eu não vou fazer isso, não vou entrar numa coisa e deixar as Já a minhas pensar em sair. seguranças todas cá fora, não é? Não, ninguém atravessa um rio e fica com um pé numa margem e outro pé noutra. Portanto, tem que se passar e pronto. E foi assim na altura, dei esse passo, sabendo que, obviamente, eu quando entrei no seminário não sabia que ia ser padre. Não é? Eu sabia que havia uma questão pendente na minha vida que tinha que ser levada a sério, que tinha que ser respondida e que o seminário era um lugar onde me podiam ajudar a pôr essa questão e a responder-lhe. Não é? E foi assim que eu entrei no seminário, pronto, para ir atrás dessa pergunta. Muito bem. Nós estamos com o Padre Hugo Gonçalves, com a sua vida, com a sua alma livre, e já vamos atrás dessa alma livre, se não se importar, mas entretanto fazemos um brevíssimo intervalo e não vamos para muito longe, estamos já à sua espera daqui a poucos minutos. Até já. Bom, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Estamos com o Padre Hugo Gonçalves, que nos trouxe a sua alma livre, e eu começo por aqui, Padre Hugo. Alma livre, o que é que podemos inferir daí? Porque já percebemos que é comprometido também, não é, no que faz. A alma livre, onde é que ela se encontra com o compromisso que faz parte da sua vida? Eu penso que essa expressão vem de uma coisa que eu disse quando fui ordenado padre. Um jornal do Patriarcado fez uma entrevista aos jovens ordinandos e perguntaram-nos, assim, para completarmos a frase, ser padre é... Não é? E pronto, e cada um disse o que entendia, e eu lembro-me de ter respondido, ser padre é ser livre. Não é? E para mim, e isto que estava a perguntar, não é? Sou também comprometido, e como é que é ser livre? Porque para mim, ser livre não implica não ter compromisso. Para mim, ser livre não implica não obedecer a uma vontade maior que a minha, não é? Para mim, ser livre é isso mesmo, ou seja, estar livre de todos os constrangimentos, não é? E obviamente que não estou, quem dera, não é? Obviamente. Mas tento caminhar para isso, não é? Para poder amar plenamente como Jesus ama, não é? Porque sem liberdade não há amor. Não é? Portanto, quando eu acho que o caminho que eu fui fazendo no seminário, aquilo que eu sou como padre, é de facto uma tentativa disso, de ser totalmente livre, até em relação àquilo que falávamos há pouco, não é? Aos amigos que ficaram para trás, até em certo ponto, à família, todos aqueles projetos que eu tinha antes de o Senhor me chamar esta vocação específica, livre em relação aos meus afetos, àquilo que são os meus desejos, até aos traços da minha personalidade, bons ou maus, que às vezes podem dificultar esta missão e a minha adesão a Jesus. Não é? Para mim, ser livre é ser isso, é poder dar-me todo. Não é? Poder-me dar-me todo na obediência a este plano sem maior mas, sem mas, não é? Sem que os Jesus mas. tem para mim. Porquê? Porque a partir de um determinado momento passei a acreditar e a ter esta convicção de que o que Jesus quer para mim é o melhor para mim. E, portanto, isto de querer o que Deus quer, não é? Que nem sempre é fácil, não é sempre linear, mas é isso que eu procuro ser. E ainda antes de entrarmos naquilo que é a sua vida hoje em dia, da sua missão que hoje leva, deixe-me perguntar-lhe uma coisa que me ficou ainda atrás. Se não fosse sacerdote, hoje seria... Que profissão teria? Em termos de profissão. Então eu acho que há assim duas coisas que preenchiam muito a minha vida naquele tempo. Era o teatro, não é? Que eu, desde que me entendo, que me vejo a fazer teatro, não é? Portanto, eu na segunda classe participei numa peça de teatro que a professora ensinou lá na escola. Eu ainda hoje sei de cor as minhas falas e as falas de todos os outros que entraram nessa peça. Portanto, e a partir daí abriu-se ali qualquer coisa diante de mim que fez com que eu até hoje tenha assim uma paixão pelo teatro e durante muito tempo fiz isso. Representação, a própria dramaturgia, portanto, gosto muito de tudo o que está associado ao teatro e, portanto, nessa altura também fazia
teatro, amador, obviamente, mas era uma coisa que preenchia muito a minha vida e o meu coração. Portanto, essa ideia de ser ator ou de estar ligado a qualquer coisa que tivesse a ver com a cultura e com as artes era uma coisa que me fazia muito sentido. E depois a comunicação e o marketing, não é? que foi um bocadinho a minha área de estudo e que era onde eu estava a trabalhar no momento em que entrei para o seminário. Portanto, essa era a área em que eu trabalhava. Eu vou fazer a ponte agora para a sua paróquia. Ajude-nos a perceber qual é a sua missão de hoje. Onde é que o encontramos? Sim. Portanto, a minha missão, eu sou desde 2017 pároco na paróquia do Campo Grande, que é uma paróquia no centro da cidade de Lisboa, e uma paróquia que tem todas aquelas características próprias de uma paróquia de cidade, não é? Portanto, muita mobilidade, portanto, muitas pessoas que vêm à paróquia e que não são da paróquia, não é? Muitas crianças que vêm à catequese, às vezes não é por morarem ali na proximidade, mas vêm porque os colégios onde andam são ali próximos, porque os pais trabalham ali próximo, porque as outras atividades extracurriculares que têm são ali próximos e, portanto, é uma paróquia que tem uma série de serviços que depois também facilitam a vida aos pais. Dá resposta a um nicho de mercado? Sim, talvez sim, mas de qualquer maneira, mesmo dentro daquilo que é a paróquia, que é uma paróquia de cidade, a paróquia do Campo Grande tem algumas características que são singulares, acho eu, porque primeiro tem uma cultura de acolhimento, portanto, paróquia, desde há muitos anos, portanto, é uma paróquia de entrada, não é? de pessoas, qualquer pessoa que esteja um bocadinho periclitante na sua fé ou que tenha algumas dúvidas em relação à Igreja ou a Deus, ou que tenha tido um momento de afastamento e que contacta com a nossa paróquia, claro que haverá exceções em que isso não acontece, mas que vem a uma celebração porque vem participar num funeral, ou num batismo, ou num casamento, ou numa primeira comunhão, daquelas coisas que trazem as pessoas que normalmente não vêm, mas que vêm porque têm ligações de afeto a alguém que está ali. Essas pessoas normalmente sentem-se acolhidas, sentem-se que a palavra, que a maneira de estar daquela comunidade também as integra, também podia ser um caminho para elas. Portanto, eu estou na paróquia do Campo Grande, é assim, em termos de missão, é assim a missão central que me foi confiada. Depois sou também capelão no Hospital Júlio de Matos, portanto, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Um grande desafio, imagino. Sim, também. Uma tarefa muito desafiante. Ser capelão hospitalar é sempre desafiante. Sê-lo num hospital psiquiátrico é ainda mais desafiante. É um trabalho que me estimula muito, de que eu gosto muito, mas obviamente com as suas dificuldades. Depois também tenho outras missões, juntamente com estas. Também sou desde há algum tempo assistente da Associação dos Médicos Católicos, do seu núcleo de Lisboa, e depois tenho uma série de outras atividades de evangelização e de acompanhamento de famílias e de jovens que vão surgindo. Sempre comprometido? Sempre. E às vezes, como é que eu hei de dizer isto? Às vezes, ou seja, às vezes, como gosto de ajudar as pessoas e me entusiasmo com as causas, às vezes, se calhar, também aceito mais desafios do que aqueles que devia, não é? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, que é, no meio destes compromissos que assume na integralidade, há espaço para o Hugo Gonçalves? Há tempos livres? Há tempos para si? Sim, para mim, hoje em dia, ou seja, é muito difícil, percebo o que quer dizer, mas é muito difícil separar o Hugo Gonçalves do Hugo Padre, do Padre Hugo, não é? Ou seja, eu vejo-me sempre, esteja onde eu estiver, eu sou sempre o Padre Hugo, esteja onde eu estiver, eu sou sempre o Hugo Gonçalves, ou seja, é a mesma pessoa, não é? E, portanto, é um desafio também, portanto, eu não tenho, assim, a miúdo, aqueles momentos em que me sento no sofá a ver televisão ou a ler um livro, não é? Portanto, eu tenho uma vida, de facto, muito preenchida, não é? Porque eu também gosto de viver assim, portanto, eu gosto de trabalhar, portanto, normalmente gosto de abraçar também essas coisas, mas tento, sobretudo desde... Eu estive os meus primeiros 6 anos, eu fui formador no seminário de São José de Caparibe, portanto, uma vida completamente diferente
da que eu tenho hoje, do ponto de vista pastoral. Portanto, desde que vim aqui para o Campo Grande, eu faço questão de ter um dia de folga, ou seja, de o levar a sério. Obviamente que há exceções, há momentos em que há coisas mais importantes do que o meu descanso, e obviamente que aí há concessões, mas tento fazê-lo. Não é tanto porque eu preciso de tempo só para mim, mas de facto porque eu vou sentindo que preciso de algum deserto, não é? Preciso de tempos para descansar mais, preciso de tempos para a minha cabeça criar alguma distância em relação às coisas que ando a fazer todos os dias, às relações que tenho todos os dias, não é? Para as repensar, para as ressituar. Preciso de tempos também para a oração, não é? Para tudo isso, não é? Preciso de tempos para a fruição, não é? Eu gosto muito de cultura, portanto, preciso de tempo para ir ver um museu, preciso de tempo para ir a um concerto, preciso de tempo... E penso que tudo isto faz parte da vida do Hugo Padre, porque nada disto entra em choque com aquilo que eu sou na missão que estrutura a minha vida, Sim. Que é o facto de eu ser padre. Tenho aqui alguns desafios para pensarmos em conjunto, embora neste conjunto a mim, se não se importa, cabe-me a missão de lhe fazer as perguntas. Mas assim fazemos em conjunto. Fazemos em conjunto. Imagina este binómio, estética e eficiência. Qual deles é que, para si, com qual deles tem mais apreço? Ou por qual deles tem mais apreço? Escolheria algo com apreço, algo com estética ou algo com eficiência? Bem, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Eu valorizo muito a estética, ou seja, eu acho que a beleza, não é? Não é o bonitinho, a beleza, não é? Eu acho que serve a evangelização, não é? E aqui podemos falar de coisas mais práticas do que diz respeito ao arranjo de um espaço, não é? O espaço onde uma pessoa se confessa, o espaço onde eu tenho uma conversa de acompanhamento espiritual, o espaço onde se dá uma catequese, não é? Esses espaços, na medida em que são espaços belos também, tem que ser agradáveis, confortáveis, isso também ajuda, penso eu, e o próprio aos espaços de culto, não é? Os espaços litúrgicos e a maneira como eles são arranjados. Obviamente que não podemos cair num esteticismo no sentido de termos as coisas tão bem arranjadas, tão plásticas, tão sobrevalorizarmos a dimensão estética, que depois aquelas coisas não servem para aquilo que se quer, que às vezes há isso. Ou seja, as coisas até são muito bonitas, são pensadas ao detalhe, mas depois vemos que na prática não só não ajudam a que as coisas funcionem, como às vezes até distraem daquilo que é o essencial. Para falarmos, por exemplo, na igreja. E para mim a estética também, lá está. A estética para mim não é só o ter muita decoração, às vezes até é quase não ter nenhuma. Não é? Eu cresci numa igreja que na altura era provisória, mas como muitas coisas é provisória até hoje, portanto, e que tinha uma parede de fundo, de trás do altar, completamente branca. E, portanto, eu habituei-me, desde muito novo, a crescer, a viver a minha fé, a rezar virado para o sacrário que estava no meio daquela parede, era a única coisa. Portanto, e se quer que lhe diga, apesar de eu gostar muito das manifestações de arte assim, de todos os tempos, hoje em dia custa-me mais rezar numa igreja muito exuberante e com muita decoração, embora eu possa até apreciá-la do ponto de vista artístico e cultural, mas distrai-me mais e custa mais do que às vezes num lugar mais limpo, onde só há uma parede branca, onde mais facilmente eu também me foco. Mas penso que tem a ver com a maneira como eu cresci. Não é? Sim, eu vou caminhar no sentido daquilo que me acabou de dar. Tá? Habitualmente o senso comum olha a Igreja rica, isto é, em bens materiais ou em património, que vai cuidando, obviamente, dos pobres que a procuram, mas com a sensação de que se poderia fazer sempre um pouco mais por aqueles que efetivamente precisam. É possível transformar o ouro dos altares em pão para os pobres?
Eu penso que a Igreja serve diferentes tipos de pão, não é? Portanto, e se a Igreja, eu estou na paróquia do Campo Grande, onde temos uma grande obra social, não é? De acompanhamento dos pobres e das pessoas fragilizadas. E, de facto, há um investimento enorme da Igreja, de meios económicos e não só, mas também muito de pessoas que se dão com muita generosidade a esta causa da pobreza, da fragilidade, não é? Procurando estar ao lado dos pobres, não resistir a uma certa atitude assistencialista, não é? Mas procurando ajudar com humanidade, não é? Estando lá, não se limitando apenas a dar coisas. Não é? Portanto, eu aí acho que a Igreja serve esse pão, serve-o desde as origens. Podemos fazer sempre mais, podemos sempre renunciar a algumas coisas para termos ainda mais para dar, acho que sim, mas não me sinto, de facto, não entro nessa narrativa de achar que nós, de facto, temos as igrejas muito apetrechadas com ouro e depois não é verdade. Nós, de facto, ajudamos muito os pobres, estamos muito ao lado deles. Se podíamos fazer mais, ir mais longe, claro que podíamos, e hoje em dia os tempos são diferentes e com certeza antes de se construir uma obra, antes de se fazer o que quer que seja do ponto de vista estético numa igreja, já se pensa mais se aquele dinheiro não seria melhor aplicado noutra coisa. Acho que também corremos o risco de às vezes ir longe demais, não é? E isto vai ao encontro do que eu dizia, nós servimos vários tipos de pão, não é? E há um pão espiritual que a igreja também é chamada a dar, não é? Isso vai ao encontro daquilo que eu dizia há pouco, relativamente à estética, não é? A beleza também evangeliza. E se nós pensarmos como é que surgiram estas igrejas, quer as igrejas bizantinas, quer depois as igrejas medievais, tudo isso surgiram num contexto cultural completamente diferente do nosso. E se nós virmos muitas vezes as pessoas que viviam em lugarejos pequenos, pessoas às vezes que até tinham uma vida pobre, como elas se empenhavam, como elas punham tanto de si na construção de uma catedral, na construção da igreja da sua aldeia, que muitas vezes era o maior edifício, muito maior do que o das suas casas, era o edifício mais confortável, mais luminoso, era o único sítio onde as pessoas podiam ver uma obra de arte ou de um oferta autor. de algumas alfaias litúrgicas, Sim, também. não é? Também. Mas era, por exemplo, imagine, quem é que podia ver um Miguel Ângelo, quem é que podia ver um Caravaggio, mesmo em Roma daquele tempo, as pessoas não podiam, não era usual. Hoje em dia nós temos muitas obras de arte nas nossas casas, se não são as autênticas, pelo menos temos reproduções cada vez melhores também. Que nos aproximam dessa beleza. Naquele tempo a pessoa entrava numa igreja e entrava no céu, não é? Porque aquela beleza toda, aquilo que ele via, além de ser uma catequese e ter também esse aspecto prático, era um arrebatamento. E, portanto, servia um pão que ajudava a pessoa a ser arrancada da dureza da sua vida, do seu cotidiano, e ali encontrava esse tal arrebatamento, essa esperança, esse sonho que lhe entrava pelos olhos, mas que obviamente também lhe chegava ao coração, lhe alimentava o espírito. E penso que isso continua a acontecer hoje e penso que isso continua também a ser, em certa medida, a nossa missão, quer nessa estética que os olhos veem, quer na própria estética da palavra que nós usamos, de tudo isso, não é? Uma pergunta ligeiramente diferente para depois voltarmos a este tema, se não se importa, mas uma ligeiramente diferente. Certamente que já teve esta situação. Alguém que não o identificou como sacerdote, mas depois teve que dizer que era e que teve uma reação. Recorda-se de alguma situação dessas? Não fazia ideia que era padre, desculpe. Não, já tive várias. Eu até gosto, às vezes, desse confronto. Eu lembro-me de uma vez que eu fazia... Pronto, era uma coisa que não era uma missão que eu tinha, mas era uma coisa que eu sentia que tinha que fazer e, portanto, já nos meus primeiros anos de padre, fazia uma volta dos sem-abrigo, não é? Levar a comida aos sem-abrigo, ter um bocadinho de tempo para conversar e tudo isso e, portanto, e normalmente não ia não ia de cabeção, ou identificado como padre. E muitos sem-abrigo que já me conheciam, não é? Sabiam perfeitamente que eu era o padre, tinham comigo
muitas vezes conversas que também tinham a ver com a espiritualidade e tudo isso. E eu apresentava-me como padre, mas aconteceu uma vez estar um senhor, não é? E às vezes encontramos pessoas que estão nessas situações que, pela dureza da vida e até por outras circunstâncias, às vezes não são propriamente amistosas connosco, são reativas, não é? E portanto, estava um senhor que estava a ser bastante reativo com a equipa que chegou, que pronto, estava mal com a vida, não é? E compreende-se perfeitamente. E depois eu tentei uma aproximação, e o senhor estava sentado no chão, eu sentei-me ao lado dele, estive ali um bocadinho à conversa com ele e tal, e a dada altura ele começou também a dizer, não sei o quê, porque fui não sei o quê, e o padre não sei o que mais, e pronto, um bocadinho, depois a generalizar um bocadinho as coisas em relação aos padres. E depois conversámos imenso, e depois ele no fim disse-me, olha, gostei imenso de conversar consigo, ajudou-me e tal. O que é que faz? E eu disse-lhe, não, ele não perguntou, eu é que disse, olha, então eu disse, então eu também gostei muito de conversar consigo, olha, e já agora fica a saber, eu sou padre, não é? Ele ficou muito, muito admirado, não é? Se calhar se eu tivesse dito à partida que era padre, aquela conversa não tinha sido possível, e se calhar ele não tinha tido depois também uma experiência diferente da outra que teve, não é? Que estamos sempre sujeitos a gerar isso. Também me aconteceu uma vez na Missão País, que é aquela iniciativa dos universitários que eu já acompanho com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa desde que sou padre. Estávamos numa terrinha onde há muitas igrejas protestantes e não só, e estávamos lá num bar que pertence lá ao centro social, onde se juntam muitas pessoas de idade e assim, e eu cheguei com um rapaz e estávamos com a t-shirt da Missão País e sentámos-nos na mesa, numa mesa onde estavam duas senhoras. Ficámos à conversa e a dada altura a senhora começa a falar muito, muito mal dos padres e a dizer assim lá, via-se que ela não era católica. E o rapaz que estava ao meu lado, muito vermelho, muito incomodado, um jovem, não é? E eu muito descontraído, a conversar com a senhora, dizer, mas se calhar não é assim, mas se calhar não são todos. E ela, mais uma vez com aquelas generalizações que às vezes as pessoas fazem, e eu não disse nada, portanto, nesse caso eu não disse nada, não é? Nós íamos estar ali uma semana inteira, ia haver tempo para ela. Então depois houve outros senhores que estavam numa mesa que nos convidaram para jogar às cartas com eles, e nós saímos da mesa delas e fomos para a mesa deles. Eu fiquei de costas. Depois chegaram duas outras jovens da Missão País, sentaram-se na mesa delas, começaram a conversar, e nós estávamos a ouvir a conversa, e a dada altura dizem-lhe, convidam as senhoras para irem à missa. Nós vamos ter missa aqui todos os dias à tarde, e não sei o quê. E essa senhora diz assim, não vou, que o nosso padre daqui é muito chato. Eu não estou a dizer a terra que era, portanto, o meu colega não sabe. O nosso padre aqui é muito chato e não sei o quê. E a jovem disse, não, mas quem vai celebrar é o padre que nós trouxemos, que é um padre jovem, não sei o quê. Não. Padre Hugo, mostre-se lá, não sei o quê. E eu pus assim a mão no ar e a senhora ficou muito incomodada, não é, pelo que tinha dito antes. E depois, no fim, veio-me pedir muita desculpa. E eu disse, olha, pelo menos a senhora aqui tem a oportunidade de ficar a saber que há padres que não são assim como a senhora à partida pensava. Portanto, foram experiências boas, sim. Sem dúvida. Eu vou aproveitar para me despedir de quem nos está a ver, de quem está a ver o Vidas com Alma, voltar também a agradecer ao Padre Hugo a gentileza enorme de ter estado connosco e partilhar connosco a sua alma livre e relembrá-lo que na próxima semana teremos um novo episódio com uma nova vida que nos trará a sua alma para nós conhecermos. Não se esqueça, a próxima semana estamos de volta. Mas vamos continuar a conversar. Padre Hugo, eu ia perguntar-lhe... aliás, eu tinha duas perguntas. Se não se importa, eu faço as duas. E o Padre Hugo ajuizará qual delas achará melhor, até se consegue concluir as duas. A primeira, de facto, tem a ver com este sinal exterior, não é? Se acha que nós hoje, enquanto sociedade, precisamos de ver o padre fardado ou se precisamos do exemplo, como acabou ou se somos mais sensíveis, se calhar, ao exemplo do que, eventualmente, à imagem que possa aparecer com o cabeção ou com a batina. E a segunda questão que lhe colocaria, desculpe de facto estar a colocar as duas, mas se podemos olhar para o altar também como um palco, e perdoa a expressão, de formação cívica. Sim,
Então, posso tentar responder às duas. A primeira, relativamente à maneira como nós nos apresentamos. Mais uma vez, eu acho que as duas coisas são necessárias, não é? Portanto, eu não ando sempre sem ser identificado como padre, não é? Também há muitos momentos em que eu percebo que isso é importante, que é necessário, até sobretudo aqueles momentos em que eu sinto que tenho que me vestir com mais formalidade do que no meu dia a dia, onde normalmente não ando com cabeção, não é? Assim tão identificado. Nos meios onde eu estou, as pessoas também muitas vezes me conhecem. Há muitos sítios onde eu vou, cruzo-me com as pessoas numa loja, num restaurante, e as pessoas conhecem-me e identificam-me. Pronto, mas também percebo que esse sinal também é importante nos tempos de hoje, os religiosos que vestem o seu hábito, os padres que estão ou de batina ou de cabeção e que aparecem-se identificados. Lá está, eu acho que, quer de uma maneira ou de outra, muito importante é o que eu sou, não é? Portanto, como estava a dizer, o que eu sou, o exemplo que eu dou como pessoa, o meu compromisso com a vida, com a missão, com tudo isso, a coerência de vida. Obviamente que lá está, como eu dizia, há alguns momentos ajudará a missão eu estar identificado, isso é um sinal. Noutros momentos, o não estar também abre espaço à aproximação de alguns que se calhar à partida não se aproximariam. Claro, Sim. claro. E em relação à outra pergunta vai ter que recapitular. Se o palco, se o altar também pode ser visto como um palco para a formação cívica. Claro, ali eu aí não usaria a palavra palco, mas percebo o que diz. Mas acho que sim, ou seja, nós temos também uma proposta, não é? Uma proposta de construção do tecido social, uma proposta de construção das relações, uma proposta para várias coisas que fazem parte da nossa vida em sociedade, e eu acho que, obviamente, a Igreja, a celebração da Eucaristia, quando isso também está em linha com aquilo que é a nossa espiritualidade e com o que estamos a viver, obviamente